Pastor, como identificar e refutar o pensamento teológico liberal e por que isso precisa ser feito? Precisa ser feito porque o liberalismo teológico é uma outra religião e não o cristianismo. Diferente, por exemplo, do neopentecostalismo. Neopentecostalismo eu não sei, mas é diferente do pentecostalismo clássico, que nós consideramos como sendo uma expressão legítima do cristianismo. O liberalismo teológico é, na verdade, uma outra religião. Os liberais são pessoas que não aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus, que insistem que ela está cheia de erros, de contradições, negam que Jesus era verdadeiro Deus. Eles confessam, eles dizem que Jesus era uma pessoa iluminada, que andava muito próxima de Deus, mas não era Deus, em nenhum sentido. Eles não creem que Jesus ressuscitou literalmente dos mortos ao terceiro dia. Quando a Bíblia fala de ressurreição, eles dizem, se refere ao fato de que Jesus vive ou ressurgiu na memória dos discípulos ou na pregação dos discípulos, mas nunca que ele teria ressuscitado literalmente de entre os mortos. Apenas um conceito, né? É só um conceito. Eles não acreditam que Jesus Cristo subiu aos céus, consequentemente, e muito menos que ele voltará um dia para julgar os vivos e os mortos. Eles não creem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para nos dar exemplo de como nós devemos renunciar a nós mesmos para obedecer a Deus. Um mártir. Exatamente. Eles são universalistas, creem que no final todos serão salvos, e alguns outros pontos de doutrina que são consequência disso aí. Os liberais, eles estão infiltrados nas igrejas, eles estão dentro das denominações históricas. Alguns deles não têm coragem de dizer estas coisas em público. Outros destilam essas doutrinas erradas em pequenos grupos ou então em alguns dos seus escritos. Alguns são professores de seminários, boa parte deles dá aula de teologia nessas faculdades de universidades públicas reconhecidas pelo MEC. E muitos estão ligados às denominações tradicionais, os protestantes que chegaram primeiro aqui no Brasil, não é? Na Europa, Natsan, a teologia liberal, que teve início no século XVII e cresceu muito no século XVIII, na Europa, essa teologia tomou as universidades, onde se ensinava teologia boa, né, da época da Reforma, e começou a produzir uma série de pastores liberais que não acreditavam mais na Bíblia nem em Cristo, não é? Que começaram a pregar isso nas suas igrejas. A invasão do liberalismo nas igrejas da Europa, juntamente com a chegada da secularização e o materialismo na Europa, tudo isso contribuiu para que a igreja cristã na Europa se esvaziasse. Todo mundo hoje sabe que a Europa ela vem diminuindo em termos de número de cristãos, pessoas que frequentam as igrejas, que se declaram cristãs. Esse número diminui a cada dia, a ponto de hoje se dizer que a Europa é um continente pós-cristão. O cristianismo já floresceu lá, mas hoje em dia não mais. Sendo até necessário que outros pastores sejam encaminhados exatamente como missionários. Exatamente. A Europa, que antes foi o grande celeiro mundial de missionários, enviando gente para evangelizar no mundo todo, agora está precisando que se vá lá, que pessoas vão lá pregar o evangelho para os europeus. Claro que varia de país para país, não é? Mas, em geral, a situação da Europa é de declínio. Não é de declínio, é um continente que está vivendo essa fase pós-cristã. E um dos fatores que levaram ao fenecimento, ao derretimento do cristianismo na Europa foi exatamente a teologia liberal, Nathan, porque o que é que ela tem para oferecer para uma pessoa que está se sentindo angustiada, culpada, oprimida, opressa, cheia de aflição, se é um Cristo que não ressuscitou dos mortos, se é um Deus que não perdoa pecados, porque não tem como perdoar pecados, para eles não há pecado a perdoar, é um Cristo que não voltará nos trazendo finalmente esperança, justiça e paz para essa terra, uma Bíblia que não pode me confortar porque ela está cheia de erros. Enfim, as pessoas começaram a parar de ir para a igreja. Qual era a diferença daquilo de um clube de filosofia, não é? Obviamente. Então a igreja se esvaziou.
Agora, esse liberalismo teológico, ele foi também para os Estados Unidos. E a briga lá nos Estados Unidos foi no início do século XX, quando se travou um grande combate entre os liberais e os pastores conservadores dos presbiterianos e batistas, que fizeram uma frente que foi chamada de fundamentalista na época. Certo. E aí, inclusive, Nathan, eles elaboraram os chamados 5 pontos que eram inegociáveis, né? Nesse diálogo, nesse conflito com os liberais, esses pastores conservadores, eles disseram que tem 5 pontos que são inegociáveis. Primários, né? Primários. Primeiro, a Bíblia é inerrante. Segundo, milagres são reais. Os milagres que a Bíblia narra aconteceram realmente, porque os liberais negam, né, que há milagres. Cristo morreu pelos nossos pecados. Quarto, ele ressuscitou literalmente ao 3º dia. E quinto, ele haverá de voltar uma outra vez para julgar os vivos e os mortos. Então, esses 5 pontos, eles foram considerados inegociáveis. Ou seja, quem não abraçasse esses 5 pontos não poderia ser considerado cristão. E houve então divisões nas denominações protestantes. O grande seminário de Princeton, que era o grande seminário presbiteriano, onde se formaram grandes ultros, inclusive onde estudou o Simonton, que veio como missionário presbiteriano aqui ao Brasil, acabou sendo invadido pelos liberais, não é? E aí saiu um grupo de professores que era muito firme e fundou o seminário de Westminster, que é onde eu tive o privilégio de estudar, né? 2 períodos da minha vida. Mas dividiu a igreja mesmo. E hoje, as igrejas que naquela época, Nathan, adotaram o liberalismo, como a própria igreja presbiteriana, ela agora aparece aí na mídia nos escandalizando, ordenando homossexuais, achando que o homossexualismo é legal, enfim, uma série de outras bandeiras que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Inclusive, algumas pessoas acabaram até confundindo isso com um pensamento da igreja presbiteriana do Brasil, né? Eu tive que escrever uma postagem no meu perfil, no Facebook, no meu blog, esclarecendo que nós não temos nada, a igreja presbiteriana do Brasil não tem nada a ver mais com essa igreja americana. Desde a década de 50 que nós rompemos os laços fraternos com essa igreja, exatamente porque ela se envolveu com o liberalismo teológico. Há um esfriamento evangelístico, obviamente, por detrás, né, dessa ação liberal. Por exemplo, Josh McDowell, no livro Certo ou Errado, ele reverbera uma pesquisa da Omnipool, dizendo que nos Estados Unidos cerca de 70% dos cristãos acham que não é necessário falar de Jesus e tampouco que crer em Jesus apenas é a maneira pela qual as pessoas podem ser salvas. Sem dúvida, isso é resultado do pensamento liberal, que diz que Deus no final vai salvar a todos e que nega o conceito de pecado. O liberalismo, ele foi muito influenciado pelo evolucionismo e ele tenta fazer uma síntese unindo o evolucionismo com os relatos bíblicos acerca da criação do homem. O resultado é o chamado evolucionismo teísta, que não agrada nem os evolucionistas e nem os criacionistas, né? Mas porque os evolucionistas não aceitam nada de sobrenatural, Nada, absolutamente nada. E ao impacto também, Nathan, no próprio sistema de interpretar a Bíblia. Eu creio que isso é uma das coisas mais perigosas. O que me angustia muito é que denominações pentecostais, que nunca deram muita atenção ao estudo teológico, nos anos recentes, elas despertaram para preparar os seus obreiros e os obreiros começaram a procurar instrução teológica e ficaram fascinados em fazer teologia em instituições reconhecidas pelo MEC. E aí então foram fazer teologia na faculdade de teologia da Universidade Federal não sei da onde, e tal. E outras faculdades de teologia que surgiram por aí. Exatamente, onde vai ter o professor liberal e que vai falar contra a Bíblia, que vai falar contra Jesus Cristo, que vai falar contra o conceito de pecado, e o resultado é que esses irmãozinhos, eles ficam com a cabeça bagunçada. Eles voltam para suas igrejas, alguns deles perdem completamente a fé, não acreditam em mais nada, estão no mínimo confusos, e isso gera um problema para as igrejas. Procurar uma boa educação teológica, firmada nos princípios da palavra de Deus, é imperativo na época que nós vivemos, porque a teologia liberal está aí, está publicada em livros, está ensinada em seminários, está praticada, tá em todo lugar, praticada também na vida das pessoas. Então, precisamos ter cuidado com isso, Nathan. Disse agora há pouco, quando fez falando da teologia liberal,
e disse as igrejas pentecostais, aí o senhor fez, não, neopentecostais eu não sei. É porque, de certa forma, há uma certa liberalidade teológica dentro dessa prática neopentecostal. Não, eu não creio que os neopentecostais sejam liberais. O problema do neopentecostalismo é outro. É o sincretismo. É a mistura que eles fazem ao evangelho de práticas do espiritismo, do catolicismo, da umbanda, práticas de mercado, introdução de talismãs, a famigerada teologia da prosperidade, ao ponto de que, no final, igrejas neopentecostais são praticamente irreconhecíveis como igrejas cristãs. Okay. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma posição. Nós não consideramos como igreja irmã cristã a Igreja Universal, do Reino de Deus, a do R.R. Soares, a do Valdomiro Santiago. Do Santiago. Não, no Santiago é o cantor. Não, Valdemiro Santiago é o nome dele, mas não? É verdade. Então, mas essas igrejas tão enfronhadas e defensoras da teologia da prosperidade, nós não reconhecemos como sendo igrejas irmãs. Ok.